adquirir conhecimento, para compreender o mundo, para se informar, até para exercer a cidadania, é necessário ler. Ler possibilita o crescimento e a transformação. Mas aqui no Brasil, por diversos motivos culturais, históricos, a gente ainda enfrenta uma divisão. De um lado, a elite intelectual que lê. Do outro, um monte de gente que não tem esse mesmo hábito. Leitura na escola é o tema do programa de hoje. Os desafios da leitura são a pauta do documentário. Eu já escutei várias do Monteiro Lobato, um monte de lenda dele já, e eu gosto de ler. Evandro dos Santos, que realizou o sonho de construir uma biblioteca, é o convidado do nosso debate. Dia 17/7/98, eu fundei a biblioteca com 50 livros. E hoje ela tem 55 mil livros com 47 bibliotecas fundadas, até na África. O desafio sobre direitos humanos chega na etapa final. Eu aprendi muito sobre as leis dos direitos humanos e gostei da diversão também. Uma experiência nova. Aqui na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro, eu consegui achar duas pessoas que gostam de ler. A Fernanda e a Iris. Iris, por que você gosta de ler? Ah, sei lá, quando você lê é como se você estivesse num outro mundo, você entra na história e vai aprendendo várias outras coisas também. Eu gosto de ler porque, pra mim, conhecimento vem muito da leitura. Depois que eu comecei a ler, eu falo melhor, eu escrevo melhor e pra mim isso é bom. Eu gosto, assim, de livros contemporâneos, livros que têm a linguagem mesmo de hoje. Eu não gosto muito de linguagem rebuscada, coisa muito complicada. Os clássicos. Não gosto muito, não. Não? Não. Você se sente obrigada quando você tem que ler um clássico, assim, é chato e Um tal? pouco. Assim, tem que ler porque tem que fazer trabalho pra ganhar nota. E eu sinto, é meio chato. Você não gosta de ler mesmo, cara? É isso mesmo? É, cara, tipo, acho que a leitura dá muita volta Fala e tal. a verdade, hein? Dá muita volta, como é que é eu isso? gosto de coisa mais objetiva, direto ao ponto. Tipo, poema, fica dando volta, falar que ama a menina e tal. E é mais fácil falar te amo. Entendi, aquele romantismo todo não é contigo. Hoje em dia não tá mais assim. Entendi no teu caso, Gabriel. É preguiça que, pô, todo mundo, quem não tem? Tá, mas eu só queria entender uma coisa. Se vocês não leem livro, onde é que vocês se informam? Sim, muito a parte visual, televisão e tal. E fora as pessoas, né, que leem e passam informação pra mim. Então tu vai Eu pela pouco. beirada. Fica mais fácil. Quando então você tem que ler um livro pro colégio, como é que fica a situação? Pô, fica muito chata a situação. É? Muito cansativo e tal, fico com muita preguiça, pego pra ler, durmo em cima do livro. Muitos alunos chegam à nossa escola sem ter nunca aberto um livro de literatura. Eu e outros professores da minha equipe de literatura, nós trabalhamos muito com dramatização do texto literário, que isso faz criar no aluno um estímulo para ler mais, para ler melhor, já que ele, além de ler, ele produz o seu texto, porque ao ter de dramatizar, ao ter de apresentar um livro, contar através de fantoches, do teatro de máscara, de dança, de música,
ele também está produzindo. E aí nós criamos um projeto chamado Leitura, um Mundo em Transformação, para que o professor, seja de que área fosse, ampliasse a sua competência de ler para ajudar o aluno também a ler. Porque o aluno se torna leitor se o professor também for leitor. O adulto é sempre o referencial. Bem, a gente já falou um bocado sobre leitura, né? E agora vamos falar um pouco mais. A gente vai ver um caso pedagógico que fala justamente sobre leitura na escola. Nossa comunidade, por ser uma comunidade da periferia, a gente não tem, os pais são analfabetos e eles acabam não tendo o hábito da leitura. O livro, a revista, não é uma coisa presente na casa dos alunos. Então a gente precisa que eles tenham esse contato na escola para achar que é uma coisa natural e que também é uma fonte de prazer, não só de obrigação. Então, o trabalho das professoras é despertar os diversos propósitos de leitura. Eu vou ler um livro novo que chama Contos de Assombração. O nome do conto é A Origem do Corpo Seco. Gosto de ler história de terror, porque a história de terror põe suspense e põe medo. Eu gosto do livro Cinderela e eu gosto de fábulas e de poesia e conto. Você me leva para nadar no rio. Eu já escutei várias do Monteiro Lobato, um monte de lenda dele já, e eu gosto de ler. Na minha casa, quando eu levo livro de português, eu leio pra minha mãe, aí depois meu pai lê pra mim, eu leio pra ele, aí eu leio pros meus irmãos. Toda vez que eu pego fábula, eles gostam, e quando eu pego poesia ou rimas, eles não gostam, eles falam, então pode ler pra minha mãe, isso eu não quero. A Sabrina, ela gosta de ler bastante historinhas, ela gosta de ler pros irmãos também, gosta de ler pros tios, pro pai, só que o pai não tem muita paciência, gosta de ler pra mim. Foi caminhando com o vô que Chico Avar conheceu muitos segredos e mistérios da vida. A partir do momento que a criança chega em casa lendo um livro e reúne a família para estar contando a história que ele está lendo, isso passa a ser um divertimento, isso passa a ser uma fonte de prazer para aquela criança que às vezes tem pouco entretenimento, né? Aí sempre de lição de casa a gente copia aquele livro que a gente pegou no caderno, a historinha. Toda vez que eu vou na biblioteca eu gosto de pegar texto longo. Uma vez eu peguei um texto que deu umas 3 páginas e meia, que eu fiz de lição de casa. A gente percebeu que os alunos têm muita dificuldade numa interpretação textual, numa situação problema, na questão da ortografia. Então, um dos trabalhos que as professoras costumam fazer bastante é a questão da reescrita. Então, através da leitura, a professora proporciona que os alunos reflitam sobre aquilo que foi lido e possam recontar. O seu livro, do que fala o seu livro? Fala de um menino muito danado, que adorava fazer bagunça. E a parte que eu mais gostei foi na parte que o homem do supermercado deixa ele com um aparelhinho, aí ele sai colocando preço em tudo. No ano passado, eu iniciei o projeto Leitura e Reescrita, que é um livro coletivo que eu desenvolvo com eles a partir da contação de histórias. E a partir do que eles sabem da história, eles vão recontar com as próprias palavras.
Lá na aldeia Pau de Arco vivia um menino chamado Nuati e fala que ele tinha o costume de insultar um jacaré cada vez que vinha a guarda. E ele insultava o jacaré assim: braços curtos, olhos inchados, couro grosso, grande boca fedida. E o jacaré escutava tudo aquilo bem quietinho no seu canto. E é um trabalho que acontece: leitura, escrita, a ortografia, a correção e as intervenções constantemente. Eu percebo que muitas palavras que ela não falava, agora ela está falando, com um pouco de dificuldade, mas está aprendendo. Tipo, experiência, próximo, assim, essas palavras. Com X, com CH. E eu gosto de quando que eu vejo o incentivo dela, né? Ela é uma menina que quer aprender mais e mais. Começou a colocar acessórios. Então, o teatro de fantoche, então eles tinham que se preparar. Eles vinham e contavam a história do jeito deles e eram cada história bacanérrimas. Por que você tá triste? Porque falaram que minha boca é fedida. Deixa eu ver. O que aconteceu? A sua boca é fedida mesmo. Eu morri. O que a gente percebeu também com a interação com as crianças, a timidez. Porque a interação com o livro, com o seu corpo e com a escrita, a criança, a gente percebeu que ela precisa dessa interação corporal, voz, mão, todo. Então, pra gente, isso em sala de aula começou a ter repercussão. Tanto na aprendizagem, isso foi bem bacana. Parece uma fábula de amizade, porque ele acha que o que é importante é os presentes, só que não são. É as amizades que existem entre os animais. Depois que instalou a biblioteca, a gente pode estar vindo na hora do almoço, pega um livro, você pega o livro que você quer, faz a leitura que você quer. Pode estar sendo levado para casa, o livro também, que é muito bom, né? Eu aprendi a gostar de ler, né? Porque realmente antes, assim, não era muito... Porque eu trabalhava direto também, de manhã e à tarde não tinha tempo. Aí agora, graças a Deus, eu tenho tempo, tem a biblioteca que a gente pode estar vindo, a gente que trabalha aqui tem o privilégio de poder vir mais, né? Tenho filhos aqui também, que ele é apaixonado por isso aqui, que eu falei pra professora que daqui uns dias eu ponho a casa dele aqui, né? Porque ele todo dia quer vir aqui. Ela pegou muito o hábito da leitura para os funcionários, que quase ninguém tinha, e para as crianças também. Porque, às vezes, quando você está lá embaixo, em hora de almoço, que você pega um livro, a molecada está por perto, vem, se interessa. Para a gente é muito bom. Ele desenvolveu muito. É o primeiro ano dele aqui, ele já sabe ler quase tudo. Sozinho, né? Ele vai juntando, eu acho que estimula bastante, ajuda muito. A gente percebe que alguns alunos acabam incentivando seus pais a estarem voltando a estudar. Então, muitos acabam cobrando a questão de os pais estarem lendo, dos pais estarem voltando para o ambiente escolar, voltando a se interessar. Sou mãe de 6 filhos, estudei até a 4ª série e parei em 92 para casar. Depois eu voltei, depois de 19 anos. E a escola para mim é algo maravilhoso, porque até aí eu não tinha dado conta como era importante estudar, voltar a ler, escrever. Ela se preocupa muito, essa escola, de estar incentivando os alunos. Meus filhos mesmo, o Ricardo estudou lá, a Jéssica, a Jaqueline, a Josivânia. E todos aprenderam a ler lá, porque as professoras elas pegam mesmo no pé, elas têm aula de leitura. E a gente só não lê mesmo se não quiser, porque a gente tem oportunidade. Cada dia eu faço uma história. Aí eu fiz uma da lua, que era assim: a lua parece um biscoito no céu. De noite ela não aparece, mas de dia ilumina o céu. Aí eu olhei pra minha mãe e falei: ó mãe, o que eu fiz? Aí ela:
Não tá errado não, eu falei, tá. Ela falou, mas assim ficou bonito. Nós temos uma história de colonização nas costas, não é? E de colonização que proibia a produção de escrita, proibia a circulação da escrita, proibia instituições de escrita, como a impressão, por exemplo, imprimir. Lembrar que a biblioteca vem junto com a família real século XIX. Então, a escrita efetivamente vai começar a ser objeto de preocupação no país no século XX. Você encontra movimentos dentro da escola que são extremamente positivos, me parece, em relação a isso, né? Professores altamente empenhados em mudar essa história da leitura como obrigação, da leitura como dever, da leitura como castigo, como coisa chata, de mandar aluno para a biblioteca quando ele fez alguma coisa errada, porque isso também era uma prática. Então, eu acredito que é uma longa batalha a ser feita contra essa história toda. É pouco que nós fizemos, pequeno ainda, né? Mas também não podemos deixar de considerar as conquistas que estão aparecendo aí, porque realmente isso também existe, não é? Eu nunca entendi o que significa diáspora. Diáspora é uma palavra que vem do grego e que significa dispersão. É um fenômeno social que acontece quando uma grande população de uma região se desloca e migra para outras áreas de acolhimento distintas. Normalmente, quando falamos diáspora, estamos nos referindo a uma movimentação de pessoas que acontece de modo forçado ou incentivado, e não por livre vontade de quem sai da sua terra de origem. Um exemplo conhecido é a diáspora judaica, que aconteceu quando os judeus deixaram Jerusalém após conflitos com os romanos e fugiram para diversas partes do mundo. Não pense que isso é coisa do passado, ao contrário, a diáspora está cada vez mais atual. Muitos africanos deixam suas terras ano após ano, em busca de melhores condições de vida. E por aqui não é diferente. A cada ano, mais e mais brasileiros saem do país para tentar melhores oportunidades em outras terras, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. É a diáspora brasileira. Trabalhando como pedreiro, Evandro dos Santos ajudou a construir muitas casas. Sergipano, ele veio para o Rio de Janeiro para trabalhar e foi em uma igreja que aprendeu a ler. Ele queria entender os salmos da Bíblia. Eu amei a leitura sem saber ler, lendo cordel. Através de um amigo pedreiro, Evandro conheceu grandes autores. Meu primeiro emprego de pedreiro foi na Bloch Editora. Depois fui trabalhar na Vila do João. Aí lá é que eu conheci a literatura com um pedreiro, Derval Pereira Santos. Aí eu delirei na hora do almoço, quando ele me apresentou Tobias Barreto, Camões, Machado de Assis, Shakespeare, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Silvio Romero, Manuel Bonfim, Lima Barreto. Cara, eu delirei, eu falei que esse cara é doido. Quando viu um monte de livros em uma loja, teve a ideia de começar um outro tipo de construção, uma biblioteca. Foi assim que surgiu a Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes, no bairro Vila da Penha, na capital do Rio de Janeiro. Dia 17/7/98, eu fundei a biblioteca com 50 livros. E hoje ela tem 55 mil livros com 47 bibliotecas fundadas, até na África. Nela, o lema é dizer sim à cultura e não à burocracia. O usuário pode pegar quantos livros quiser e devolvê-los quando bem entender. Caso não devolva algum, não há problema. Se ficou com o exemplar é porque gostou. E para Evandro, isso é um bom sinal. Livro é conhecimento e paixão. A leitura é uma construção. Arquiteto é aquele que consegue levar uma pessoa a ler pelo menos uma frase por dia. Não importa o local. Para isso eu me fantasio de homem-livro, chapéu-livro. Galera aqui da Escola Técnica Juscelino Kubitschek, queria apresentar vocês ao Homem-Livro. Uma salva de palmas para Evandro Santos. Evandro, para começar, explica essa roupa aí, cara. Olha, essa aqui é a roupa Homem-Livro. Nós bolamos um arrastão literário para distribuir livros na Avenida Atlântica.
Aí eu falei, bolar uma roupa, né, cheia de capas de livros e frases e um chapéu, que é para chamar a atenção. Aí o indivíduo, pai, esse cara é louco, ó, meu Deus do céu, é louco. Então aí distribuímos 250 livros no primeiro arrastão, o segundo 500, o terceiro 700 constituições. E o quarto, 2.000 folhetos sobre o poema Carolina, de Joaquim Maria Machado de Assis. Ô, Evandro, conta pra eles um pouco da tua história chegando aqui no Rio de Janeiro, né, de Sergipe. Eu sou sergipano, cheguei no Rio há 29 anos, com 15, 16 anos, fui trabalhar de servente com meu irmão José, que é pedreiro hoje, né, e depois aprendi a profissão, fui trabalhar na Vila do João. E lá eu já sabia ler, porque eu aprendi a ler lendo a Bíblia a partir das dicas do pastor José Evangelista na Igreja Batista em Vista Alegre, aqui pertinho. Na Vila do João eu me deparei com um pedreiro que era professor, Dernival Pereira Santos. Aí na hora do almoço ele me apresentou os clássicos da literatura. Aí ele foi explicando, Evandro, clássico é um texto bem rebuscado, que quase não tem defeito. Aí os críticos literários colocam assim, tipo um ferro, como se ferra boi, aquela coisa, esse é um clássico, é um livro que vende muito ou não vende muito, mas tem no seu bojo de escrita tudo aquilo de bom. Eu gostaria de saber o que a leitura te trouxe como presente, o que você ganhou gostando de ler? Bom, o que me trouxe o livro e a leitura? Estar aqui, se não é o livro, eu não estaria aqui. Por exemplo, eu tinha um sonho, tomar um chá na Academia Brasileira de Letras, mas com essa cara, essa voz, como tomar o chá? E aí já tomei 3, né? Aí veio outro sonho. Eu sonhei muito com a medalha da Academia Brasileira de Letras, mas entre sonhar e receber, existe uma muralha da China entre as duas coisas. Mas aí em 2007, Nélida Pion me concedeu essa grande honra. Eu recebi a medalha dos 110 anos da Academia Brasileira de Letras. Bom, você pode dizer que besteira, negócio de medalha. Não, eu, pedreiro, intelecto não lapidado, porque não existe a palavra analfabeto, não existe. É uma palavra baixo astral, ruim. O livro e a leitura me deu também a medalha da Darcy Ribeiro, da cidade de Queimados, graças a 12.000 livros que nós doamos para montar em 2 bibliotecas, em 2 comunidades, carente não, comunidade forte. Elas estão dependentes, porque não sabe e não descobrir a sua força. E só o livro e a leitura é capaz de lhe despertar e de te levar à descoberta e a lhe dizer, olha, você tem força tal, vai em frente. Tem uma polêmica, galera, e eu queria lançar aqui para eles, depois eu queria que você comentasse, que é o seguinte: você acha que a literatura clássica está próxima da juventude, distante? Você gosta de ler literatura clássica ou não? Eu nunca fui, assim, muito incentivada em casa a leitura clássica e contemporânea. Mas esse ano a gente está tendo aula com uma professora super nota 10, então ela está incentivando a gente a ler. Embora assim, a gente encontre muita dificuldade no trabalho que a gente está fazendo, porque são livros antigos, palavras rebuscadas, mas é uma forma da gente aprender e se interessar mais pela literatura, buscar mais conhecimento sobre até mesmo o nosso país. Professora nota 10. Será que não seria mais fácil começar o incentivo à leitura, não pelos clássicos? Eu sei que os clássicos são os clássicos, mas pela literatura contemporânea, que a gente já está mais acostumado no dia a dia? Bem, você pode buscar esse caminho. O que eu não concordo é que você fique neste lugar. Você tem que buscar os clássicos necessariamente, porque esses textos, eles venceram o tempo, atravessaram a história e deixam marcados aí a nossa identidade como brasileiros, a nossa língua, e nós precisamos nos conhecer, nos reconhecer. E nada melhor do que os textos clássicos, que levantam todas as reflexões necessárias para você se tornar um ser pensante, um cidadão. Isso é fundamental, além de você se tornar uma pessoa mais sensível. Aí eu jogo a bomba para você então, Evandro, essa história do clássico contemporâneo. Clássico, eu concordo plenamente. Por exemplo, o que é um clássico? Um clássico mesmo, ó. Machado de Assis é um clássico. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansa desta longa vida, aqui venho e verei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Isso é clássico.
Olha a construção do texto machadiano, querida, ao pé do leito derradeiro. Isso é fantástico do ponto de vista da Mas isso assusta o aluno? Que assusta, pô. Eles vivem assustados com o texto. Eu que sou intelecto não lapidado, nordestino, da roça, acostumado a lidar com boi, com cabra, com vaca. Porque Machado aprendeu a falar fluentemente, escrever em francês, lendo o dicionário e lendo a gramática francesa. Ah, você pode ser um Machado, pode ser um Rui Barbosa, é só querer. Tudo é querer. Se você quer ser bandido, vai ser bandido. Se você quiser ser PhD, vai ser PhD. Vence os obstáculos. Imagine eu, intelecto não lapidado, nordestino, vou montar uma biblioteca. Imagine essa coisa, essa loucura. Aí liguei para um amigo. Aí eu perguntei a ele, ele falou, Evandro, você tem que pensar muito, porque você não é do ramo, né? Entendeu? Montar biblioteca é uma coisa diferente, né? Cuidado, né? Aí vão me chamar de analfabeto e você vai ficar irritado, quer brigar. E aí montamos a biblioteca, 50 livros. Hoje tem 55 mil livros. Já ajudamos a fundar 47 bibliotecas. Aí, como colocar os livros nas estantes? Aí tem aquele processo bibliotecário, aquela coisa assim muito rebuscadinha, arrumar livro, catalogar. Não, você chega na biblioteca, aí tá lá, estante 1, Patrono, Machado de Assis, Tobias Barreto, Rio de Janeiro, Sergipe, literatura brasileira. Aí tudo que é de romance está lá na estante com uma plaquinha. Aí você vai lá, sentir o livro, pegar o livro, se tiver o que você foi buscar, tudo bem. Se não tiver, você acha outro, pô, e leva o outro autor. E parar com essa mania também. Olha, eu particularmente sou contra esse negócio de rotular. Você vê, tudo isso, fruto de livro e leitura, só isso, livro e leitura. A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores coleções de livros do mundo. Ela foi construída no reinado de Ptolomeu Filadelfo no início do 3º século a.C., para reunir os livros de todos os povos da terra, e destruída mais de 1000 anos depois. Ela ficava na cidade egípcia de Alexandria, a segunda maior cidade do Egito, que ficou conhecida por ter se tornado na antiguidade o centro de todo o conhecimento do homem. A antiga Biblioteca de Alexandria tinha como principal objetivo preservar e divulgar a cultura nacional e se tornou um grande centro de comércio e fabricação de escritos. Estima-se que a biblioteca tenha armazenado mais de 400 mil rolos de papiro, podendo ter chegado a 1 milhão. Ao longo dos anos, o acervo foi parcialmente danificado por muitos incêndios e roubos, processo que culminou com a destruição total em uma data próxima a 640 d.C. Nos anos 70, na Universidade de Alexandria, começou a surgir a ideia de reconstruir a biblioteca. O suntuoso edifício de 11 andares custou cerca de 200 milhões de dólares e foi inaugurado em 2002. Só a sala de leitura da biblioteca principal tem 38 mil metros quadrados e é a maior do mundo. O acervo da nova Biblioteca de Alexandria conta com milhões de livros e alguns estão disponíveis online, o que Ptolomeu não poderia nem imaginar quando ergueu a antiga biblioteca. Eu gostaria de saber de você, né, o que você indicaria para os jovens leitores, né, por onde começar. Ah, muito bem. Pode ficar em pé? Pode. Vem aqui, minha filha. Vem cá rapidinho, certo? Levanta a mão, minha filha. Isso aí. Vamos contar aqui. Conta aí, pô. 1, 2... Isso aqui está lembrando vocês o quê? Uma tabuada, certo ou errado? Agora vamos ler a palavra mão. Lembra o quê? A gramática e o dicionário. As palavras não ficam no dicionário e na gramática que você vai estudar. Então, Deus já fez ela com uma tabuada e a gramática e o dicionário. Então, nós somos um livro, tudo em nós é um livro, só que nós não paramos para pensar nisso. Pode sentar, minha filha, pode sentar, né? Então é isso, nós somos um livro, e a ideia maior de se formar leitores é todo dia fazer uma leitura. Confúcio, um filósofo, professor que veio 500 anos antes de Cristo, ele dizia, como ler? A leitura ou a educação se baseia nos 3 pilares, poesia, bons costumes e música. Uma trindade. Mas hoje aí os teóricos da pedagogia escreve, e aí estamos aí com o índice de leitor 0, 1,8, enquanto o americano está com 11 por ano. Então, ler é fácil, é só querer. Só existe uma coisa a se fazer, é querer ler. E ter os livros em casa e ir às bibliotecas. Vocês deveriam, uma vez por semana, ir à biblioteca Tobias Barreto, porque nós temos o melhor acervo. Por exemplo,
Literatura brasileira. Nós temos Romero, temos o Veríssimo, temos uma edição de literatura brasileira de 1770, de um padre recifense. Então, é só querer. O brasileiro só precisa querer fazer. Eu queria que você recitasse alguma coisa pra gente encerrar. Eu vou recitar de... Vamos falar do Castro, que é interessante, Castro Alves, que ele diz assim: por esta fatalidade destas que vêm do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, a ave da imprensa achou, ovais, genovês, saltos mares, buscai um ninho entre os palmares, a pátria da imprensa achou. Por uma impaciência desta sede do saber, como as aves no deserto, as almas buscam beber. Ó bendito é o que semeia, livro as mãos cheias e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Antônio de Castro Alves, um grande arquiteto da poesia brasileira, né? Eu não chego a dizer que ele é um Camões, porque Camões é genial, o amor é fogo que arde e não se vê, ferida que dói, mas não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, isso é amar. Entrego-lhe a palavra, meu filho. Eu entrego as palmas. Evandro Santos, homem livre, obrigado. O debate acabou, mas não sai daí não. Daqui a pouco é a hora do quadro desafio. É mais uma missão aqui no Caminhos da Escola. Hoje vai acontecer a terceira e última etapa do desafio sobre direitos humanos aqui no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque aqui em Salvador. Chegou a hora dos alunos apresentarem as vitrines inspiradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O placar está empatado. Quem será que leva melhor? Hoje é dia de final aqui no desafio do Caminhos da Escola. Hoje é dia de vocês colocarem a mão na massa e produzirem, confeccionarem as vitrines inspiradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, vitrines essas que vocês já pensaram na etapa anterior. Eu vou dar um prazo de 5 horas para vocês completarem essa missão e quando o prazo estourar, vocês vão apresentar essas vitrines para o Hélio Mendes Casuquel, que é presidente da Fundação Instituto dos Direitos Humanos aqui de Salvador e é o nosso cliente. Boa sorte para vocês, valendo! Meu nome é Tatiane, tenho 19 anos, sou terceiro ano. Gosto de ficar em casa, usar a internet e ouvir música. Meu nome é Alana, tenho 16 anos, faço terceiro ano no ensino médio. Gosto de ir para a igreja, cantar e fazer ginástica rítmica. Eles conhecem a história de 2 mendigos, né, que já foram, meio de vida. Nós não vamos mais usar as imagens que captamos da internet. Vamos fazer um vídeo com essas 2 pessoas contando a vida delas. Eu queria saber, o senhor já teve uma família? Já tive uma família. Tenho 2 filhos. O nome do filho é de casa, o outro é casa. Sempre procura. Mas quando ele encontra, para mim é do sofrimento. Eles começam a chorar, meu pai sai dessa vida, vai me magoa. Quando eu me vejo, às vezes quando eu vejo, eu me escondo, para ele não me ver. Pediu para ele conversar com a gente sobre a vida dele e depois a gente perguntou a ele se ele tinha conhecimento dos direitos dele, o que ele já foi na vida, por que ele está assim. Ele falou que passou por um momento de depressão, que levou ao alcoolismo. Aí ele ficou daquele jeito. O que o senhor acha ou o senhor entende sobre direitos humanos? Na minha concepção, que o foco está na educação. Com a educação, eu vou conseguir discernir o que é direito e o que é dever. 3, 2, 1, gravando. Uma pessoa sem trabalho, sem moradia,
não tem dignidade. E a dignidade é o maior fundamento de direitos essenciais para todo ser humano. Mendigo no chão, deitado com o cachorro dele, na porta de um restaurante, sempre sonhando com uma casa, um quintal, algo para comer. Aí é o que mostra no final do slide. No início, fala mais sobre a discriminação racial e sobre a violência contra os negros e a escravidão. Aí no final, já passa uma música de fundo em relação ao pensamento dele, do mendigo. Logo na entrada a gente vai botar várias camisas, entendeu? Assim, na frente. E ali vai passar slides com foto, depoimento de pessoas que a gente pegou. Dentro, assim, atrás das camisas, a gente vai botar, assim, cabides com roupas, né? Demonstrando casais de héteros e os outros de gays. Ao outro lado vai ter já as camisas com as frases de direitos. E no chão, perto ali das camisas, vai estar frases de pessoas falando sobre amor, caridade e muitas outras coisas. Aí aqui vai ter o amontoado de cadeira que vai representar a educação, que muitos têm, mas não procuram, não usufruem da educação e acabam passando por lado do crime. Hoje os líderes das equipes são mulheres. E de um lado a Tati, que é líder do Direitos em Ação, do outro lado a Alana, que é líder da Resistência e Fé. O que vocês fizeram hoje assim no grupo? A gente já forrou lá para cobrir, para ficar escuro. Pegamos as cadeiras, colocamos os varalzinhos, o negócio para voltar a tela. E o Resistência e Fé, o que fez hoje? A gente já entrevistou os mendigos que a gente ia fazer, fez os cartazes. Só falta mesmo colocar o slide no pendrive. Entendi. Então, boa sorte para vocês nessa tarefa de hoje. Daqui a pouco o cliente chega aí. Quero ver essas vitrines prontas, hein? Essa aqui é a galera do grupo Resistência e Fé, professora Val, os alunos. E aí vocês podem começar a fazer a apresentação já. Os meninos escolheram trabalhar com o mendigo, fazendo referência aos artigos da Declaração Universal 22 e 25, né? E os vídeos que vão fazer referência ao artigo 1. Aqui nós escrevemos esse cartaz aqui para as pessoas que viessem chegando, mesmo que os vídeos já estivessem passando, para eles entenderem mais ou menos o que é que o vídeo está falando. A ideia das bolas aqui é um sonho que o mendigo está tendo, na realidade. Aí aqui é o mendigo. Esses artigos que os meninos pensaram, né? Para quem chega aqui, vê o morador de rua, né? Direito à segurança social, né? Por isso que está interrogando, né? Direito a um padrão de vida que assegure, né? Moradia, habitação. Vamos ver o vídeo então, galera? 1, 2, 3 e... Meu nome é José Carlos Valeriano dos Santos. Você tem filhos, não é isso? 2 filhos, de Carlos e José Carlos. Não volta para casa por motivo de... Eu não volto para casa porque ela me traiu com o meu melhor amigo, dizendo que ela é meu amigo. O senhor já teve casa, já teve uma família? Eu tenho mulher, tenho filha. Seus filhos não vêm te ver? Que não, já tenho 8 anos já jogado aqui. Você nunca mais viu seu filho desses 8 anos que você está aqui? Você já viu ele? Sei lá. Mas você sabe que você tem direito à moradia, tem direito à vestimenta, tem direito à saúde, tem conhecimento desses direitos? Minha filha, eu tenho tudo aqui. O senhor queria ter uma casa? Eu quero ter casa. Minha casa é aqui. Você é negro. Você
você é negro, 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 você é negro! Eu não sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca! Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser... Uma pessoa que não tem trabalho, não tem moradia, ela não tem dignidade. E a dignidade é o maior fundamento dos direitos essenciais para todo ser humano. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de... O que você achou disso tudo, Hélio? Bom, eu achei de extrema importância e sensibilidade em tocar em um tema tão profundo, né, no nosso dia, né, no nosso cotidiano. É necessário que a gente exerça e faça com que se exerça essa dignidade. Vocês estão de parabéns. Hélio, chega mais que agora a gente vai lá pro Direitos em Ação. Até daqui a pouco, hein, galera? Chega mais. Hélio, essa aqui é a galera do grupo Direitos em Ação. Tatiane é a líder de hoje. Manda bala, Tati. Bem, aqui a gente mostrou os direitos que a gente escolheu, que foram o 12, o 16 e o 26. O 2 trata que todo ser humano tem direito, independente de raça, cor, sexo, nacionalidade, tem direito aos seus direitos. O 16, que todo ser humano tem direito a se casar, formar sua família, ser feliz. E no 16 é que todo ser humano tem direito à educação gratuita. Aí aqui a gente começou pelo 26, que fizemos tipo um montado de carteiras que representa que a educação, só que muitos têm oportunidade e não procuram, e tem os que não têm oportunidade de ter educação. É que a gente colou nas camisas pra gente lutar pelos nossos direitos, pra gente vestir essa camisa. A gente botou as frases nessa parte aqui, a gente está representando os casais, como todos têm direito a formar sua família e ser feliz, que não só um homem e uma mulher, mas também os homossexuais. Vindo aqui na frente, aí por isso que a gente fez, botou slide aqui com a tela de camisa para vestir esse direito. Só as pessoas falando, mas sem ódio por causa da música, para não ter o som musical. Para terminar, temos de muita atenção, temos de lutar pela nossa educação. Yeah, rapaz! Dotes artísticos de Mr. Arnold. Não é pouca coisa não, cara. Alguém mais quer completar alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? Foi importante a abordagem do tema para que os meninos tenham um esclarecimento maior sobre os direitos humanos. Eu acredito que apesar do pouco tempo que nós trabalhamos esses dias, eles conseguiram assimilar. No primeiro dia foi mais a questão teórica, eles ficaram um pouco devagar, mas a partir do momento que nós fomos para a parte prática, eles se motivaram e, no geral, acredito que eles conseguiram ter um bom resultado e assimilar algo desses temas. Vocês contaram com a participação da professora, vocês são 5. E vocês têm uma responsabilidade muito grande de contagiar o colégio de vocês nessa proposta de direitos humanos. Isso é importante, que não fique aqui nesses 3, 4 dias e agora, que vocês continuem isso. A questão que vocês mostraram, carteiras quebradas, isso vocês têm que... Não, isso é um desafio, um desapontamento aos direitos humanos. Mas a gente tem que preservar o que é nosso direito. Pergunta a Deus que discriminação é essa? Sermos livres diante da lei, somos irmãos. Respeito um ao outro para progredir nossa nação. Agora chegou o momento da decisão. O Hélio Casuquel vai avaliar o trabalho de vocês, tá, galera? A gente pode começar com o primeiro grupo que você visitou, que é o Resistência e Fé. Para o grupo Resistência e Fé, eu dei nota máxima, 3. Para a apresentação, eu também dei 3. E para a sensibilidade, eu dei nota 4. Por que, Hélio? Isso é importante falar. É importante, eu achei que eles foram buscar no cotidiano, no dia a dia, o que ocorre com os direitos humanos. Na exposição que eles fizeram dos mendigos, na apresentação do trecho do filme,
E por isso mesmo, com relação à sensibilidade, eu dou nota máxima. O grupo Direitos em Ação, eu achei que a elaboração e construção merece nota máxima, nota 3. A apresentação merece nota máxima. Com relação à sensibilidade, eu dei nota 3. Não que desmereça o esforço de vocês. Eu acredito que foi mais motivado pelo tema escolhido. O tema educação é muito importante, importantíssimo, não é? E eles abordaram a questão da dignidade humana, a questão da fome, da falta de moradia, do abandono, e isso realmente tocou mais a sensibilidade. Ou seja, vocês tinham 15 pontos, fazendo somatório 24 a 25. Vocês são os vencedores, uma salva de palmas. Acho que a gente ganhou porque a gente também sensibilizou o jurado, porque eu mesmo me emocionei na hora que a gente gravou o Mendigo falando. Acho que não foi assim um foco de sensibilizar, a gente foi mais assim de alertar, mostrar, não de deixar a pessoa assim chocada, assim, sei lá. Aprendi a valorizar mais meus direitos, tentar buscá-los, porque quem não busca os seus direitos não é digno daquele direito. Cada desafio traz muitas surpresas e também muito conhecimento. Nesse, a galera teve que estudar não apenas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também novas maneiras de divulgar o assunto. Eles usaram toda a criatividade em prol de questões que interessam a toda a sociedade. Esse desafio termina aqui, mas a missão continua. Afinal de contas, é dever de todos nós lutarmos pelo cumprimento dos direitos humanos. Semana que vem eu volto com um novo desafio em uma nova escola. Até lá! Filho de imigrantes judeus ucranianos, José Mindlin se tornou conhecido pela paixão pelos livros, que o levou a montar uma das maiores bibliotecas do país. Ele chegou a pesquisar, comprar e organizar cerca de 45 mil volumes. Muitos exemplares eram livros raríssimos, como manuscritos históricos e literários. Jornalista, advogado e empresário, Mindlin nunca abandonou a paixão pela leitura e o cuidado com a sua biblioteca, que iniciou quando tinha 13 anos de idade. Em 2006, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 2008, preocupado em tornar seu acervo acessível à população, o guardião dos livros transferiu sua biblioteca para a Universidade de São Paulo. Mindlin faleceu em 2010. Até hoje, muitos estudantes, pesquisadores e leitores continuam utilizando sua coleção. A biblioteca de Mindlin também pode ser acessada pela internet. Nesse programa, a galera da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek conversou com Evandro Santos, o homem-livro, grande figura, cara. Ele é responsável por um dos maiores acervos literários da Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Se pintou aquela vontade de conversar com a gente, manda um e-mail para cá, tvescola@mec.gov.br. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, acesse o site tvescola.mec.gov.br. A gente volta semana que vem com mais um Caminhos da Escola. Até lá!